Bem-vindos a mais uma emissão do Viana Cidade do Desporto, como sempre à sexta-feira, entre as 21 e as 22, na Rádio Geiss em 90.8, também através do digital, sempre disponível estas emissões. Vamos falar hoje de futebol e de hóquei em patins. O grande destaque vai para a Juventude de Viana, que no passado fim de semana, ou na passada sexta-feira, faz hoje precisamente uma semana, conquistou o título de campeão nacional da 2ª Divisão de hóquei em patins. Por isso mesmo, convidados esta noite, Gabriel Silva e João Pedro, Futuro, como é conhecido, vão ser convidados em estúdio nesta emissão do Viana Cidade do Desporto. Mas antes disso vamos avançar com o futebol e vamos falar do Sport Clube Vianense, que está a preparar a temporada 2026-2027. Temos vindo aqui a anunciar alguns dos jogadores que se vão manter para a próxima temporada, também algumas saídas que têm vindo a ser confirmadas pelo clube, neste caso pela SAD, através dos seus órgãos de informação. A verdade é que esta semana ficou a saber-se da saída de 3 jogadores que foram importantes durante a temporada: Ricardo Brito, Ricardo Sousa e Tiago Moninhas. E estamos a falar sobretudo de 2 nomes que foram claramente 2 jogadores fundamentais no trajeto do Vianense na temporada 2025-2026. Falo de Ricardo Sousa e de Tiago Moninhas. Tiago Moninhas, eu diria que o desequilibrador, Ricardo Sousa, o equilibrador da equipa, e disse-o muitas vezes durante o acompanhamento que fiz da temporada, que Ricardo Sousa foi talvez o jogador mais regular do Sport Clube Vianense ao longo da temporada. Houve interesse do clube em ficar com o jogador. A verdade é que Ricardo Sousa embarcou numa aventura diferente e também é hoje convidado desta emissão do Viana Cidade do Desporto. Ricardo Sousa está já na Bulgária, onde vai jogar no Spartak de Varna, equipa da 1ª Divisão da Bulgária. Vai ser acompanhado por Ângel Gomes, também passou pela formação do Sport Clube Vianense e que o ano passado acabou a época no Varzim, e também por outro vianense, que é Tomás Silva, formado no Sporting e que, depois de ter estado na Polónia, agora vai também para a Bulgária. Ricardo Sousa é então nosso convidado. Ricardo, muito obrigado por estares connosco. Para já ia perguntar-te como é que está a decorrer estes primeiros dias, como é que estão a decorrer estes primeiros dias aí na Bulgária? Boa tarde. O início, não vou mentir, que é sempre um bocadinho mais complicado. Estou aqui longe do país, é a minha primeira experiência assim no estrangeiro, estou aqui sozinho, não tenho família, namorada, mas sinto que estou-me a adaptar bem, a equipa acolheu-me bem. Também estou com a sorte que este ano temos bastantes portugueses, já somos 6 ou 7 jogadores portugueses, então acabamos por nos acolher uns aos outros. Até o momento a única dificuldade mesmo tem sido a distância, mas é algo que o tempo vai com certeza melhorar. Questão de teres aí jogadores que nós também, que os vianenses conhecem, como é o caso do Ângelo e do Tomás, portanto também pode ser aí uma ajuda importante para ti. Não consegui ouvir a pergunta. Eu estava a dizer que o facto de teres aí jogadores como o Ângelo e como o Tomás, que os vianenses também conhecem, também pode ser uma ajuda importante para ti. Sim, com certeza. Com certeza. Olha, a pré-época já a princípio aí na Bulgária. Sim, no caso eles já vão quase a meio da pré-época. Eu é que cheguei há poucos dias, mas eles já iniciaram no dia 10, que aqui o campeonato começa já ali meio de julho, começa bastante mais cedo. Ricardo, vamos falar um bocadinho do Vianense, daquilo que foi esta tua experiência. Tu és de Arouca, és natural de Arouca, tens 25 anos, começaste no Feirense, Arouca, Famalicão, Vitória de Sernás, depois Portimonense, o 23 e o Vianense na época passada. Na tua afirmação, digamos, no plano sénior, no futebol sénior, uma temporada muito regular, disse-o aqui há bocadinho, penso que foste talvez o jogador mais regular, um dos mais importantes do Vianense. Como é que olhas para a temporada? Que balanço é que fazes da época 25-26? O que eu posso dizer é que se calhar nem nos meus sonhos eu esperava que fosse uma temporada tão boa. Eu estava confiante, claro, quando aceitei o projeto, mas não vou mentir que ao início, quando estávamos ali um bocado com dificuldades para ter jogadores, e mesmo eu comecei ali e acabei por me lesionar logo no início. Não esperava que fosse acabar tão bem, mas a verdade é que foi uma época perfeita, não só para mim como para toda a equipa. E
neste momento eu sinto que devo muito ao Belenenses, porque sem dúvida alguma que acabou por ressuscitar a minha carreira. A passagem de um futebol, que neste caso era o Sub-23, embora tu tinhas algumas aparições e treinavas muitas vezes com a equipa sénior do Portimonense, mas a passagem do Sub-23 para o futebol mais de competição, mais o futebol sénior, inicialmente acabou por ser difícil ou sentiste que tinhas também essa necessidade de testar um pouco mais as tuas capacidades? Não diria que foi difícil, mas acho que é sem dúvida uma transição muito diferente. Para começar, no Sub-23 não há grande objetivo na liga, e quando se coloca assim num campeonato mais, digamos, mais a sério, a responsabilidade é outra. Eu sinto que também precisava de fazer esse teste, que podia ser algo muito bom para mim, para o futuro, e deu certo, e isso foi o mais importante. Um dos aspectos importantes da temporada 25-26 no Sport Guianense foi, de facto, a imagem que, digamos, transparece um pouco aquela resiliência e a capacidade que a equipa teve de sofrimento do próprio técnico, o Filipe Mesquita, que sempre acreditou nos momentos mais difíceis. Vocês, mesmo naquelas fases mais complicadas, e muitas vezes falamos aqui, aquela derrota em São Martinho, que na altura deixou a equipa numa situação difícil, vocês, internamente, de facto, deu a ideia que sempre conseguiram ter uma imagem, ou passar uma imagem e uma capacidade de reagir a essas adversidades. Foi isso que aconteceu, de facto, dentro do grupo de trabalho? Sim, eu acho que uma das coisas que mais facilitou o nosso sucesso foi o grupo que nós tínhamos, que era um grupo bastante unido, mesmo apesar das dificuldades, demos sempre a cara à luta, unimos-nos, que era como tinha que ser, sabíamos do quão difícil iam ser as coisas, mas sempre tivemos bastante união, mesmo nos momentos difíceis, nunca parámos de trabalhar no máximo, mesmo quando os resultados não apareciam, sabíamos que provavelmente era uma questão de tempo, e sem dúvida que a união foi o que mais fez a diferença. A verdade é que acabaste por não ficar em Viana do Castelo, mas ainda assim, e aliás através das redes sociais, muitos adeptos acabaram por agradecer o teu empenhamento, a forma como tu, enfim, deste tudo aquilo que tinhas ao serviço do clube. Sentes que, mesmo saindo, deixaste uma boa imagem aqui no Sport Vianense e nos adeptos do Vianense? Sim, isso eu tenho a certeza que sim, não só pelo facto de ter alcançado a subida de divisão, mas porque acho que sempre foi um jogador que deu, quando entrou em campo, deu sempre o máximo pelo clube, quer tivesse com dores, quer não tivesse, pior que eu tivesse, eu ia sempre ao máximo, penso que sempre é a camisola, e talvez seja por isso que eles têm um carinho mais especial por mim também. Pelo aquilo que eu sei, houve de facto um esforço no sentido de o clube, a SAD neste caso, de poder contar contigo na próxima temporada. Mas de facto havia a época que tu fizeste motivou alguma cobiça digamos, para a próxima ou para a época 26-27. Sentes que de facto era difícil fugir, digamos, a estas propostas mais tentadoras que tinhas para esta nova época? Se calhar um bocadinho, se calhar o facto de termos alcançado a subida também ajudou bastante, e se calhar um bocadinho, no mínimo que o meu primeiro desejo era ficar no Vianense, foi um sítio que eu me senti bastante acolhido e me senti bem, mas entretanto surgiu esta proposta e acho que tinha que aproveitar. Aqui há uma componente financeira, mas também sentes que o facto de ter estado, de ir agora para o estrangeiro, se calhar numa liga que não tem tanta visibilidade, mas atendendo até às circunstâncias e de teres muita gente ligada ao futebol português, pode dar-te, abrir-te aqui outros horizontes para aquilo que é a tua carreira. Aos 25 anos ainda tens, acredito, muitos anos pela frente. Como é que olhas para essa perspectiva? Sim, eu nem foi só pela parte financeira, mas foi acima de tudo porque acho que, em primeiro lugar, apesar de ser uma competição com menos visibilidade, acaba por ser um campeonato profissional. Acho que é sempre diferente para o currículo, e acho que ao experimentar aqui no estrangeiro pode abrir um maior número de portas, não em Portugal, mas pode abrir mais portas para o estrangeiro. Acho que é um campeonato que, se as coisas correrem bem, há muita facilidade de aparecerem coisas boas.
Não digo que não aconteceria no Vianense, mas acho que neste momento não perdia nada em arriscar. E, no fundo, também ficaram aqui portas abertas para que um dia mais tarde possas também regressar a Viana do Castelo. Portanto, é algo que é uma porta que fica sempre aberta, digo eu, aqui por parte do clube. Sim, eu penso que sim. Ricardo, como é que olhas para aquilo que pode ser o Vianense 26-27? Vão sair alguns jogadores importantes? Volto a dizer, eu se não diria que o Tiago Moninhas, pela época que fez, entrou no 11 do campeonato, fez de facto uma excelente temporada, com alguns altos e baixos, é verdade, pelas lesões, mas fez uma grande temporada. Mas tu eras claramente candidato a MVP da temporada. Vais sair, tal como vai sair o Tiago Moninhas, o próprio Ricardo Brito. Sentes que, apesar de tudo, o Vianense tem condições para fazer uma boa Liga 3 na nova temporada? Claro que sim, tenho a certeza disso. Aliás, acho que o Vianense está com um projeto muito bom. Para uma equipa que acabou de subir do Campeonato de Portugal, penso que tem um projeto muito sólido, que tem sem dúvida alguma que vai dar muitos frutos esse projeto e se calhar até sonham em chegar à Liga 2 o mais rápido possível. Que mensagem é que poderias deixar para os adeptos, para os teus companheiros, para todas as pessoas que te acompanharam ao longo da temporada? Que mensagem é que gostarias de deixar nesta altura? Acho que acima de tudo só posso agradecer pela forma como acolheram, pelo carinho que sempre me deram. Os meus colegas, os próprios adeptos, sempre acabaram por me fazer sentir em casa. Eu vinha de 2 anos de futebol muito complicados, com muito pouco tempo de jogo, e sinto que ali ganhei uma nova vida. Por isso, a única coisa que eu posso fazer é agradecer e, acima de tudo, desejar-lhes toda a sorte para o futuro, que eu vou continuar a torcer pelo Belenenses como se ainda fosse jogador. E agora olhar para o Spartak de Varna, portanto, o campeonato começa dentro de pouco tempo aí na Bulgária, é isso, Ricardo? Sim, mas dia 18, por aí. Ok. Sim, senhor. Ricardo, foi um gosto ter-te connosco nesta emissão. Quisemos marcar também esta entrevista porque era importante, volto a dizer, foi um jogador que marcou a temporada do Sport Clube Vianense. Não levo o prémio MVP porque Tiago Moninhas fez também uma grande temporada, mas já o tinha dito a ti que se não fosse o Tiago Moninhas tu eras de facto o MVP da época do Sport Clube Vianense. Muita sorte porque tudo corra bem nesta experiência no Spartak de Varna e que possas ter uma grande temporada 2025-2026. Obrigado. Um abraço, obrigado. Abraço. Fica então esta conversa com o Ricardo Sousa, o ex-jogador do Sport Clube Vianense, agora a iniciar este novo projeto no Spartak de Varna da Bulgária. Daqui a pouco voltamos com o hóquei em patins. Viana, cidade do desporto. Vamos então avançar com o hóquei em patins. Vamos falar da Juventude de Viana, que conquistou no passado fim de semana o título de campeão nacional da 2ª Divisão, ao empatar a 2 bolas nos Açores, na Ilha do Pico, frente ao Candelária, depois de ter vencido o jogo da primeira mão em Viana do Castelo, no pavilhão Jandário, por 2-1. Já o tínhamos dito, nossos convidados para esta emissão do Viana Cidade do Desporto, Gabriel Silva, o capitão de equipa, e João Pedro, futuro, como é conhecido, já vamos perceber porquê, que é o subcapitão. São dois jogadores que têm uma trajetória idêntica, porque estão aqui há 3 temporadas na Juventude de Viana, têm ambos 2 subidas, um título de campeão nacional, também é verdade a descida da divisão na temporada passada. O Gabriel, um pouco mais velho, tem 30 anos, o João Pedro Araújo, 24 anos. Só para tentarmos aqui situar, para que as pessoas percebam um bocadinho o percurso dos dois, o Gabriel, Gabi, como é conhecido, embora é o nome que é, digamos, mais com que é chamado ou com que é tratado pelas pessoas. O Gabriel fez formação no FAO, é natural das Marinhas, penso eu, depois com passagens pelo Hóquei de Braga, pela Famalicense, Póvoa, também o regresso ao Famalicense, e desde 2023-24 na Juventude de Viana, 29 jogos, 34 golos há 3 temporadas, no ano da subida, o ano passado 29 jogos, 15 golos, este ano 32 jogos, 20 golos, tem sido sempre um jogador importante nas temporadas da Juventude de Viana. O João Pedro Araújo, futuro como é conhecido, é natural de Barcelos,
Tem 24 anos, começou, sendo de Barcelos, é natural que tenha começado no Hóquei de Barcelos, depois também Famalichense, Carvalhos e desde 23, 24 em Viana do Castelo. 26 jogos, 9 golos na primeira época, a menos produtiva de todas, mas depois, o ano passado, 29 jogos, 15 golos. Julgo que estes números estão corretos, pelo menos foi aquilo que eu extraí da informação que procurei recolher. Este ano, 31 jogos, 22 golos, a melhor época ao serviço da Juventude de Viana. Obrigado aos dois por estarem aqui. Gabi, começava contigo. Uma época importante, não só pela subida, mas sobretudo pelo título. Há uns meses atrás o André Torres esteve aqui, já numa fase em que a Juventude de Viana estava muito bem colocada em termos de classificação e embora ainda não tendo essa subida garantida, mas tudo apontava para que isso viesse a acontecer e ele na altura falava na vontade que havia de conquistar o título. Vocês mantiveram sempre esse foco? Sim, antes de mais agradecer o convite em meu nome e em nome de toda a equipa. É sempre importante para nós e para a modalidade sermos convidados para este tipo de eventos. Sim, o título sempre fez um bocadinho parte das nossas ideias e mentiríamos se disséssemos que não. Mesmo no início, quando se calhar a imagem que tentavam passar para fora era que a subida não era propriamente um objetivo, mas internamente o nosso objetivo sempre foi um bocadinho a subida da divisão e, claro, consequentemente tentar lutar pelo título. Com o desenrolar da época as coisas foram correndo ainda melhor, aproveitámos vitória a vitória, conseguimos criar ali realmente um grupo forte e claro que depois estando no momento de decisão não haveria outra hipótese a não ser querer conquistar o título. É que há aqui dois momentos importantes, eu tive a ocasião de falar logo no arranque da época com o Pedro Natário. E o Pedro não assumiu claramente a subida como um objetivo fundamental. Portanto, o não ter assumido de alguma forma libertou a equipa de alguma pressão que pudesse ou não existir para esse objetivo? Sim, de certa forma o facto de não nos estarem a pressionar dessa forma acaba por nos ajudar um bocadinho, sendo que entre nós acabámos por colocar na mesma essa pressão entre nós, porque sabíamos bem, também um bocadinho, conhecíamos uns aos outros, sabíamos que as outras equipas também eram muito fortes, mas que nós queríamos claramente estar na luta e foi isso, tentámos estar na luta, fizemos as nossas vitórias e quando demos por ela, realmente as coisas estavam bem encaminhadas. Portanto, eu diria que para o exterior foi passada uma mensagem, mas internamente vocês tinham outra convicção. Sim, claro, até porque grande parte de nós, se não soubéssemos que iríamos pelo menos arriscar a subida pelo título, se calhar teríamos procurado até outros projetos, não é? Porque somos todos jogadores ambiciosos e se nos dissessem que era só uma época que iríamos estar ali só a competir, não iria ser da mesma forma. João, antes de mais esta nota, porque João Pedro Araújo é conhecido como Futuro, é um nome que aparece na camisola, porque é o Futuro, já agora. Eu por acaso nunca perguntei, é a primeira vez que estou a colocar essa questão, mas há alguma razão especial para isso acontecer? Quando comecei a jogar no Hóquei de Barcelos, a minha família é toda ligada ao hóquei e a minha bisavó, que foi quem nos incutiu este gosto pelo hóquei patins, era a pessoa que depois do banho me penteava. E então na altura havia o filme O Regresso ao Futuro, creio, e e a minha avó punha-me o cabelo todo lambido e na altura um treinador, o Vítor Silva, quando me viu começou-me a dar o nome de Futuro tendo em conta a personagem e olha, ficou até agora. Aqui fica a explicação, se calhar muita gente também poderá não conhecer ou não saber, digamos, a razão desta alcunha, no fundo, de Futuro. Mas em relação também às questões que eu coloquei aqui ao Gabriel, e vocês estiveram juntos, passaram por essas duas fases, foi uma subida, uma descida, portanto isso nunca vos marcou em termos de grupo, vocês encararam isso sempre com naturalidade e acreditaram sempre que era possível, pelo menos, regressar à primeira divisão? Sim, antes da época começar já tínhamos na nossa cabeça que queríamos regressar o mais depressa possível, porque quem joga hóquei onde gosta de estar é na primeira divisão, é onde se joga o melhor hóquei, o melhor campeonato do mundo e nós somos ambiciosos para isso e queríamos estar o mais depressa possível na primeira divisão. Depois com a constituição da equipa e os reforços foram-se chegando, ficámos mais cientes que tínhamos muita capacidade para estar de regresso à primeira divisão ainda nesta época. Houve, digamos, uma escolha, se calhar mais até do que aconteceu na primeira época, que o André entra
se calhar um pouco mais tarde e não conhece tanto da realidade, aquilo que me apercebi até da conversa depois que tive com o André, ele no fundo acabou por ter mais tempo para preparar a época e escolheu os jogadores de facto à medida daquilo que ele pretendia. Isso foi fundamental também. Sim, quando os jogadores são da confiança do treinador, claro que vai ser tudo mais simples. O treinador é que escolheu, sempre nos disse desde o primeiro dia que foram aqueles jogadores que ele escolheu, era aqueles jogadores que ele queria, não trocava nenhum, e passa-nos muito mais confiança também e ajuda bastante. Porque houve, mesmo em relação à época passada, houve ali eu diria uma grande mudança na equipa, portanto, se não estou enganado, só ficaram a fazer os dois. E o Joaquim. Sim, e o Joaquim, ok, certo. Mas, portanto, houve muita gente nova a entrar. Vocês, o Gabriel, o Gabi e tu, acabaram por ter ali, ou teriam à partida um papel importante no sentido de passar um bocadinho a imagem, porque temos que perceber, e eu acho que as pessoas percebem que Viana, ou a Juventude, o Viana, como é, enfim, tratado pelas pessoas, é um clube que é respeitado e, portanto, a ideia que passa muitas vezes é que, estando a competir, a Juventude é sempre um candidato. Vocês também têm um bocadinho, tinham essa responsabilidade de fazer passar essa mensagem a quem chegava de novo. Sim, acho que essa mensagem, o Gabi como capitão, claro que passou essa mensagem, e toda a gente quando vem para a Juventude de Viana já conhece a história e a grandeza que o clube tem, e o bom trabalho feito também aqui pelo nosso capitão fez com que os nossos colegas também se integrassem rapidamente e percebessem o que é a Juventude de Viana. Olhando para aquilo que foi o campeonato, foi uma entrada muito forte da Juventude. Se calhar ninguém esperaria, embora olhando, digamos, ao histórico, a Juventude de Viana teria que ser olhada como um candidato, mas achas que surpreendeu até os adversários, a forma como a Juventude entra no campeonato, aquelas vitórias consecutivas, a vantagem que conseguiu logo amealhar? Isso terá apanhado de surpresa os outros adversários, ou claramente foi uma Juventude de Viana forte demais para todas as outras equipas? Acho que os nossos adversários, quase de certeza também, que não estavam à espera de um arranque tão forte. Nós estávamos à espera porque sabíamos o que tínhamos treinado, o que trabalhámos, e claro que vitória após vitória a confiança vem ao de cima e as coisas começam a correr cada vez melhor, e foi aí que fomos cada vez mais cimentando as nossas vitórias. E até porque logo na pré-época vocês tiveram ali vitórias importantes, até sobre equipas teoricamente mais fortes, equipas de primeira divisão, portanto sentiu-se logo aí que havia ali qualquer coisa que poderia dar certo, como se diz agora em relação à seleção, por exemplo. Sim, este ano a nossa pré-época também foi bastante sólida, tivemos boas vitórias que nos proporcionaram também para um arranque muito forte. Gabi, esse bom arranque, aquilo que aconteceu na pré-época, portanto, isso foi também um foco de motivação para os jogadores. Vocês sentiram isso internamente, que de facto havia condições para se conseguir chegar lá? Sim, claro. Óbvio que a pré-época, a forma como nós nos apresentámos nos jogos, foi um indício muito bom para o que poderia vir a ser o campeonato. Claro que depois tivemos que dar continuidade ao que a pré-época foi, mas acho que logo no início nós percebemos que tínhamos realmente um grupo que podia chegar muito longe, e depois os reforços vieram acrescentar muito. Nós falávamos de 7 reforços, eu acho que acabaram até por ser 8, porque o Joaquim veio um jogador completamente diferente, muito mais confiante, e eu assumo quase o Joaquim como um reforço, e na pré-época sentimos muito que realmente o grupo estava preparado para procurar o objetivo que queríamos. E mesmo quando, naquela final da época, notou-se que a equipa, houve ali um abrandamento, não sei se foi propositado ou não, mas mesmo naquela fase em que a equipa foi ganhando vantagem sobre os seus adversários, deu sempre a ideia de que a equipa nunca tirou o pé do acelerador, portanto tentou sempre seguir em frente, mesmo com aquela vantagem que foi construindo sobre os seus adversários. Sim, eu acho que o nosso grupo caracteriza-se um bocadinho por isso, é que
queremos todos muito aquilo, gostamos muito todos do que fazemos, e a prova disso são os treinos, que os treinos são sempre super competitivos, e se calhar isso foi papel fundamental na, entre aspas, facilidade que acabámos por ter. Claro que depois do objetivo estar cumprido e a subida da divisão estar consumada, o ritmo dos treinos acaba por baixar um bocadinho. Todas as equipas querem ganhar a equipa que já subiu divisão, e as próprias equipas acabam por dar sempre um bocadinho mais. Nós na brincadeira às vezes até dizíamos, se estas equipas jogassem sempre assim, de certeza que não estavam só com os pontos que estavam. E, sim, porque isso também motiva um bocadinho. Claro, acaba por ser tudo um bocadinho uma consequência, não é? Mas em que houve ali algum momento específico da época em que vocês sentiram que ia acontecer, ou seja, que se ia concretizar? Logo, não diria nos primeiros jogos, mas quando nós começámos a ganhar a Académica, depois tivemos aqueles jogos seguidos em casa, o Marinhense, o Famalicão, o Espinho, aí deu-nos ali um bocadinho uma almofada que nós realmente percebemos que já tínhamos conseguido ganhar alguns dos candidatos. Os candidatos entre eles estavam a perder pontos, contra as equipas B acabaram por perder pontos também, e nós quando demos por elas já estávamos com uma almofada um bocadinho confortável, e aí, claro, para nós dá-nos muita mais motivação, e foi seguir o nosso trabalho. Por exemplo, qual foi a diferença fundamental em relação a 2 épocas atrás, portanto no ano da primeira subida, em que é a São Joanense que fica em primeiro, mas também com uma grande equipa, treinada pelo Reinaldo Ventura. A Juventude vai ao play-off e consegue vencer o Paredes, salvo erro, penso que é o Paredes, exatamente. Mas esse foi um campeonato, apesar de tudo, bem mais apertado. Essas diferenças que aconteceram este ano resulta de mais mérito da Juventude ou também algum demérito dos adversários? Assim, eu acho que acaba sempre por estar ligado um bocadinho às duas partes. A nossa equipa este ano está muito mais homogénea do que nesse ano da subida, que acabou por ser uma equipa um bocadinho feita em cima do joelho. Este ano, como o Futuro já falou, uma equipa feita com mais tempo, acabou por ser uma equipa mais à imagem dos treinadores. Nos treinos notava-se claramente isso, e então aí nós realmente tivemos ali um upgrade muito grande. E as outras equipas, ao acabarem por estar a perder pontos entre elas, acabaram por se ir enfraquecendo um bocadinho também animicamente, e quando elas próprias também perceberam, já tinham uma diferença um bocado grande. Óbvio também, que se calhar também não esperávamos que elas fossem perder tantos pontos, não é? Porque há sempre as equipas B que muitas vezes são uma incógnita, não é? Não se sabe muito bem o que é que pode sair dali. E as equipas B, embora as equipas B estivessem todas elas, digamos, foram daquelas equipas que acompanharam mais de perto a... Sim, este ano as equipas B, sem sendo... Sobretudo o Porto... Acabaram por ser, se calhar, as equipas que acabaram por tirar mais pontos já às equipas que eram candidatas à subida. Inclusive a nós. Os pontos que perdemos sem ser com o Câmara foi Valongo, com Porto e Porto. Exatamente. As duas equipas. Futuro, também é uma leitura tua em relação a esta questão, ou seja, é um campeonato com uma diferença muito grande da Juventude para as restantes equipas. Achas que foi de facto uma Juventude forte demais para todos os outros? A Juventude Viana era uma equipa forte. Não concordo com a parte de que as outras equipas eram muito mais fracas, digamos assim, do que a Juventude Viana. Essa parte não consigo concordar, e muita gente o que gosta de dizer é este ano para a Juventude Viana foi um passeio. Não, a Juventude Viana este ano foi forte, foi uma equipa muito forte, porque fez um trabalho excepcional, e acho que não foi o demérito das outras equipas, mas sim o nosso mérito, que conseguimos construir um campeonato muito sólido para nós, e as outras equipas não sendo piores do que nós, porque havia equipas no início do campeonato que eram a par da Juventude candidatas à subida, com jogadores idênticos e com grandes plantéis, mas acho que a Juventude Viana diferenciou-se dessas equipas na parte de trabalho e da maneira que conseguiu jogar. Claro. E também porque se calhar as outras equipas, a partir de certo momento, perceberam que ia ser difícil, digamos, tirar a Juventude Viana dali. Exato. Também se calhar achas que sentiram essa força da Juventude? Sim, claro, porque também chegaram a uma altura e que olharam para a tabela e a Juventude Viana já estava um bocado longe, e aí já é difícil chegar à beira da Juventude.
Eu recordo o ano da subida, portanto, há 3 anos, na época 23-24, em que a São Joanense fica em primeiro. É verdade que a Juventude andou ali sempre próximo da formação de São João da Madeira. Depois há o tal jogo na Parede, em que são jogos também muito equilibrados, muito disputados, mas a equipa, tanto nesse ano como também neste ano, nos momentos mais decisivos, a equipa revelou sempre uma grande atitude, grande, digamos, empenhamento. Foram de facto fatores fundamentais para aquilo que foi conseguido. Sim, conseguimos mostrar que, lá está, as finais é para ganhar. Nós entramos nas finais é para ganhar, não temos qualquer receio, só queremos é jogar, ganhar e vir para casa para festejar. Eu recordo-me no jogo da Parede, eu não sei se é no golo decisivo ou num dos golos decisivos, que é o Futuro que faz. O Futuro sobe aquela rede, foi exatamente quase até lá acima. O que é que lhe passou pela cabeça naquela altura? Eu queria ver os nossos adeptos, estavam muito em cima, Estavam lá em cima, que arranjar uma maneira de chegar à beira deles. E conseguiste subir até lá acima. Foi. Houve quem estivesse assustado porque podias cair e era perigoso. Inclusive eu, quando olhei para baixo, então, o chão estava um bocado longe. Quando ele começou a trepar ali a rede. Não é um momento engraçado. Não é muito hoje, os jogadores muitas vezes sobem a rede, mas foi a primeira vez que vi um jogador subir tanto como ele. Eu acho que ele não teve bem noção do que estava a fazer. Não. Só que estávamos ali, acho que tinha sido o jogo que tinha mesmo acabado. Eu não sei se o jogo tinha acabado. Era na primeira parte, era o 2-0. Eu marquei o 2-0 e depois não consegui travar para chegar à tabela, e para não ir contra a tabela comecei a subir a rede. Foi mais fácil. É um momento que eu guardo desse jogo na Parede, também com muitos adeptos da Juventude Viana que foram até ao sul do país. Também não foram só coisas positivas, também houve aqui um momento da época, não digo que foi negativo, mas acredito que para vocês e para todo o grupo de trabalho tenha sido talvez a parte mais negativa da época, foi quando não conseguem chegar à Final Four da Taça de Portugal, quando se calhar muita gente contava que pudesse acontecer, porque é o jogo em casa com o Póvoa, que é definido nas grandes penalidades, penso eu. Em que é ali é um momento que eu acredito que vocês quisessem muito estar na Final Four. Foi um sabor muito, muito agridoce. Recordo, na Final Four estavam Benfica, Sporting e Hockey de Barcelos. Sim. Não, Benfica ou Porto. Não, foi Sporting. Benfica, Sporting e Hockey de Barcelos. Sim. Foi mesmo ali o nosso momento agridoce e eu digo-lhes... Vocês na altura o campeonato já estava mais ou menos resolvido. Sim, o campeonato já estava praticamente resolvido. Vocês já estavam a olhar muito para aquela possibilidade. Acabou por ser, a partir daquele momento, o nosso grande objetivo. Porquê? Porque todos os anos há uma equipa que sobe, todos os anos há uma equipa que é campeã, mas não é todos os anos que uma equipa da segunda consegue alcançar uma Final Four da Taça de Portugal, e nós sentimos que tínhamos ali o objetivo que era possível. Ou seja, não apanhámos, tivemos um bocadinho, entre aspas, sorte no sorteio, que não apanhámos nenhum dos grandes. Tivemos um sorteio que não foi fácil. O sorteio não foi fácil, porque nós tivemos que ir à biblioteca, tivemos imensas dificuldades. Tivemos que receber o Tomar, que é uma equipa da primeira, que foi uma equipa que se candidatou à organização da Final Four da Taça. Ou seja, era um objetivo que eles queriam, eles não vieram aqui só cumprir calendário. Tivemos a viagem aos Açores, que foi só a final do campeonato nacional da segunda, e ganhámos lá no prolongamento, e depois lá está, tínhamos o jogo em casa contra o Póvoa, que queríamos muito conquistar a vitória, de certeza que não havia ninguém que quisesse mais que nós, e foi um jogo decidido nos pormenores. O Póvoa sabia muito bem onde é que nos podia ferir, e fez-lo muito bem. Porque eu recordo-me na altura, quando esteve aqui o André, já foi antes do jogo frente ao Candelária, portanto já havia o emparelhamento para a fase seguinte. Sim. E sabia-se que conseguindo ganhar ao Candelária, que depois a Juventude iria apanhar ou o Povo ou uma outra equipa também, o Carvalho, salvo erro. Portanto, haveria ali digamos, uma janela de esperança. Portanto, e também ali já havia muito foco por parte do treinador e de vocês em relação a isso, não é? Sim, é inevitável dizer que a nossa cabeça estava um bocadinho ali, porque
Eu nunca fui a uma Final Four da Taça e possivelmente não terei outra oportunidade como aquela que tive. E tive semanas e semanas a bater com a cabeça na parede depois daquela derrota, porque foi algo que doeu, foi algo que o futuro gostávamos ainda, muito. O futuro ainda é um bocado mais novo, portanto ainda pode pensar. Não é que o Gabi seja velho, mas pronto, há aqui uma diferença de 6 anos entre os dois. Mas de qualquer forma, também, colocando essa questão, também tu próprio sentiste um bocadinho essa... digamos que esse objetivo era algo muito importante para a equipa e até em termos pessoais, porque para um jogador Claro, é uma muito visibilidade enorme, estar presentes numa Final Four da Taça Portugal, para mais sendo a equipa da segunda divisão, para nós ia ser muito bom. Mas também olhando para o outro lado, sem esquecer que a equipa sofreu muito, tivemos semanas de treino muito mais por causa disso, notámos que a equipa foi abaixo, foi ali umas semanas difíceis, mas olhando de outra perspectiva, se chegássemos no início da época e nos dissessem que a Juventude de Viana foi eliminada nos quartos de final, opa, eu ficava contente, Claro. Sim, sem dúvidas, mas depois tendo em conta como foi processada toda a Taça de Portugal e onde nós chegámos e depois daquela derrota em casa com o Póvoa, ficámos muito abalados. Sem dúvida. Conforme disse o Gabi, não estamos a falar de um sorteio que tenha sido fácil, porque, sobretudo, já nas duas rondas anteriores, ter apanhado o Tomar em casa, que é uma equipa que se batia nós com se calhar fomos não é? eliminados no jogo que teoricamente era mais acessível dos três. Mais acessível, porque o Póvoa, embora já na primeira divisão, mas Era o último, sim. classificado, portanto depois de Já tinha eliminar descido. o Tomar e depois de ter eliminado o Candelária no Pico, Açores, portanto, sim. teoricamente toda a gente pensaria que a Juventude de Viana iria também conseguir bater o Póvoa, não é? Portanto, havia no fundo, não era só vossa, mas se calhar havia uma expectativa geral de que isso pudesse acontecer. Sem dúvida. Acho que isso também traiu um bocadinho, poderá ter traído a equipa nesse momento. Sim, se calhar pode ter sido um fator que também deixou a equipa um bocado, se calhar, confiante demais. Pode ter sido isso. Mas acho que a equipa deu tudo e estamos conscientes e nós fizemos tudo o que podíamos para ganhar. Não tivemos a sorte do nosso lado. Foi decidido em penaltis. Mas pronto, agarrámos-nos ao que tínhamos feito até ali e continuámos a época e só parámos quando fomos campeões nacionais. Curiosamente, o treinador do Póvoa é o Vítor Silva, que foi o teu primeiro treinador. Nós estavas um bocadinho a falar no Vítor Silva, Sim, que é um homem com muitos anos de hockey, Exatamente. de hockey em patins, também muito ligado ao Barcelos, ao Vitória de Barcelinhos, portanto Exato. tive a ocasião de acompanhar um bocadinho também da sua carreira enquanto guarda-redes e enquanto treinador. Olhando um bocadinho também deste jogo nos Açores, agora frente ao Candelária, também foi complicado porque houve o jogo da primeira mão, depois houve aquela rábula que foi, vocês viajaram para os Açores, estiveram nos Açores, voltaram a Viana sem poder jogar, portanto o material não apareceu a jogo, e depois houve ali 3 semanas de paragem, não sabia se iria haver jogo, se não iria haver jogo. Como é que foi gerir também esses... Porque era um jogo decisivo, não é? Portanto, havia que estar com todo o foco nesse objetivo. Acabou por ser uma situação um bocadinho estranha logo no jogo cá em Viana, que o jogo era para ser no sábado. Exato, depois houve ali No sábado já estávamos na preparação do jogo, mandam-nos mensagem, não vai haver jogo, passou para domingo, o jogo ia ser no domingo. Depois passou para a segunda. Não foi no domingo, fizemos na mesma preparação do jogo e não, o jogo passou para a segunda. Óbvio que o Candelária não teve culpa nenhuma, tal como nós não tivemos culpa nenhuma no que se passou depois na semana a seguir, em que viajámos para o Pico e foi engraçado que nós entramos no avião em Lisboa e olhámos lá para fora e comentámos, as nossas malas estão ali. Não, é normal. E depois chegámos lá. Vocês aperceberam-se então sim. dessa situação. É que não para mais, nós chegámos lá, aterramos e depois é que nos dizem: olha, as malas afinal não vão viajar para cá. E nós, pronto, e agora? Não tivemos outra opção, ainda ficámos lá mais um dia. Pois. Porque o voo depois. Vocês viajaram, o jogo era no sábado. Era no sábado. Vocês viajaram na sexta-feira. Nós viajámos no sábado, para jogar no sábado. Só que as malas não chegaram. Depois poderia haver no domingo. No domingo nós já tínhamos voo de regresso, só que o voo também não se realizou por mau tempo. Nós ficámos um dia a mais lá no Pico no domingo, só que as malas também não chegaram. Pois. Se as malas entretanto tivessem chegado, ainda havia para fazer o jogo. Iríamos fazer o jogo, só que as malas também não chegaram. E depois a informação que nos deram das companhias aéreas é que as malas não aberiam uma data certa de chegada. Pois. Tanto podiam chegar na terça-feira como podiam chegar só na sexta.
e as ordens que nos deram foi de regresso. Pois. Até porque a Juventude já explicou assim em comunicado, havia até, se vocês tivessem ficado lá mais tempo, depois mesmo o regresso iria ser feito em, digamos, em tranches, não é? Não Sim, iria sim, toda a gente. E acredito que até para vocês seria, vocês têm as vossas atividades, portanto seria complicado, não é? Gerir isso. Sim, isso é bastante complicado e pronto, conseguimos gerir da maneira que foi assim que aconteceu e que se realizou e pronto, depois tivemos ali 3 semanas. Aquelas 3 semanas vocês treinaram normalmente? Mas, Mais ou menos. Só na segunda semana, porque na primeira os sacos não Nós tinham na primeira, chegado. na primeira não Exatamente, tínhamos não havia sacos. material. Exato. Nós na primeira não tínhamos sacos. Depois na segunda ainda não havia certeza da data do jogo. Eu lembro-me que nós viemos aqui numa segunda-feira, nós estávamos a treinar como se a época já tivesse acabado, porque as informações que nos deram é que provavelmente não haveria jogo. Então nós viemos fazer quase um treino de final da época. Claro. Depois no dia a seguir, olha, afinal vai haver jogo no sábado. Nós, isto se calhar é melhor começar a correr um bocadinho. E então nos 2 treinos seguintes aí já corremos um bocadinho, já tentámos, só que é difícil, depois de uma semana. Para o Candelária parados. terá em certo momento pedido para que o jogo fosse apenas no início da próxima temporada. Isso acho que acabou por ser um bocadinho uma chatice para os 2 clubes, porque acho que nenhum clube queria estar nesta situação. Depois tentou-se arranjar a melhor solução para os 2, porque não fazia sentido nenhum primeiro ser um jogo em outubro, não é? Claro. Com plantéis novos, mas isso as equipas já são seriam questões que a nós. E depois há aqui não uma nos outra dizem situação respeito. que tem a ver com o próprio André, não é? Porque o André, entretanto, tinha compromissos com a seleção colombiana e viajou para a Colômbia, portanto, e não esteve no jogo dos Açores. Portanto, também foi outro problema. Claro que há um trabalho feito, mas é sempre um elemento que é o, digamos, o líder do grupo. Vocês também, digamos, encararam isso com naturalidade, no fundo. Sim, para nós também foi difícil, não é? O nosso treinador não conseguiu estar presente. Tivemos que nos agarrar ainda mais uns aos outros, mas também levámos o Mr. Roger, que fez um trabalho 5 estrelas e claro que também estava a ser coordenado pelo André e pelo Camões, que estavam a ajudá-lo e ajudaram-nos a nós também, apesar de estarem longe. Um jogo difícil no Pico. 1-0, depois ali 2-0 e depois, mas entre 1-0 e 2-0 há 6 minutos em underplay. Houve ali, eu estive a acompanhar o jogo, curiosamente ali na Marina, portanto vi ali o jogo, estavam lá muitos adeptos da Juventude de Viana. Não sei se vocês tinham essa percepção ou tinham essa indicação. Eu acho que isso é capaz de ser dos momentos mais bonitos da nossa época. Foi o final do jogo, nós percebermos a quantidade de gente que estava ali vocês na Marina. tinham Nós essa informação. sabíamos que iria ser transmitido, nunca imaginávamos que iria estar tanta gente a ver o jogo. Estava muita gente a ver o jogo. Estava para nós acabámos o jogo e começam-nos a mostrar imagens da quantidade de gente que estava lá e foi um momento muito bonito saber que nós já sabemos que as pessoas cá gostam muito do hóquei, gostam muito de nós, só que ver aquela multidão a ver o jogo teve ainda mais significado para nós. Também sentiste esse apoio, embora à distância, por parte dos adeptos? Eu, quando mostraram as imagens, pensava que estava a jogar a seleção. Exato. foi parecido, estava muita gente. Estava muita gente. Eu estive lá, por acaso estive lá a ver o jogo. Aliás, eu recordo-me, na altura viajei com vocês quando foi o jogo da Parede, quando nós chegamos aqui às 4 da manhã também, enfim, com tochas, com fumos. Sim. As pessoas aqui, quando se ganha, é um bocadinho todo lá, mas quando se ganha, as pessoas... É uma cidade que aparecem sempre. Que as pessoas gostam. Mas só voltando um bocadinho atrás à questão do jogo, eu estava a ver o jogo e tive aquela percepção de que houve ali aqueles 4, 6 minutos em que vocês perderam, não digo perderam a cabeça, mas houve ali alguma falta de tranquilidade. Foi um início de jogo um bocado atribulado, porque o jogo começa logo num dos primeiros... Num dos primeiros lances marcámos um gol que é completamente limpo. Não vi esse lance. O gol é completamente limpo e a informação que eu tenho é que é um já revimos o lance e qualquer pessoa pode rever e dá para ver que o gol é limpo e parecendo que não. Nós já sabemos o contexto de Candelária, que as coisas lá já não são fáceis. Primeiro lance do jogo, poder passar para 2 golos de vantagem, anularem o golo, em que pouca gente do Candelária protesta. O golo é assinalado, depois um árbitro lembra-se e afinal anulam o golo. Mexeu connosco, não devia ter mexido, mas é verdade é que eles anulam o golo e na bola de saída da falta do nosso golo anulado eles fazem 1-0 e empatam a eliminatória. Depois houve ali 2 ou 3 lances que
que também tiveram umas decisões um bocadinho estranhas e nós deveríamos ter conseguido controlar um bocadinho mais as emoções nessa parte inicial. A verdade é que não conseguimos. Mas foram só aqueles minutos, depois a equipa Sim, depois voltou acho que depois mostramos de novo de que é que o nosso grupo é feito e a união que temos, e os nossos time-outs pouco foi a falar de tática, foi a puxar uns pelos outros e a dizer, pá, nós acreditamos muito uns nos outros, já fizemos a porcaria toda que tínhamos que fazer e a partir de agora... Aliás, um dos azuis é o jogo que é o futuro, que é o terceiro. Somos terceiro exato, É o um gajo. passe para o outro lado. Mas só tu que vais não em estão queda, tão- eu recordo-me um lance em que tu vais em queda e depois, mas é um movimento, Sim, por vezes no hockey é complicado de Sim, controlar. é um movimento que eu caio, o meu stick fica solto e ali engaixa no patinho do adversário e é logo um azul, claro. Pois. Mas depois vocês falaram ao intervalo ou antes do final da primeira parte, no sentido de tentar tranquilizar a equipa? Sim. Nós tivemos logo que dizer, olha, chegámos ao intervalo, olha, temos de ter calma, senão não vamos sair daqui. É que... Porque entretanto também há o 2-0, mas depois há o penalti que o Afonso faz 2-1 e esse gol também ajuda um bocadinho a tranquilizou-nos, Sim. tranquilizou-nos. É engraçado porque já o jogo da taça lá nos Açores tinha sido, também foi. acabou por ser um bocado parecido, que nós na primeira parte estávamos meio que a perder a cabeça e chegámos ao intervalo e malta, ou acalmamos ou isto não vai ser bom para o nosso lado. E agora no campeonato foi exatamente a mesma coisa, conseguimos ter consciência que não estávamos a ter uma boa atitude e puxámos todos uns pelos outros. E aquilo que se notou, ou pelo menos que eu notei, estava a ver o jogo, é que na segunda parte a Juventude foi melhor que o Candelária. Portanto, vocês claramente impuseram, não é que tenha sido muito superior, mas deu a sensação de que houve sempre um certo controle daquilo que estava a passar. Sim, acho que pusemos o jogo mais do nosso lado, defendemos mais também e aproveitámos os contra-ataques, que é onde nós somos fortes. Claro. E foi Aliás, o diferente. lance do 2-2 é um lance teu, salvo erro. Não, Sim, em que uma assistência ao Rafa. a assistência para o Rafa emenda à boca da baliza. Naquela altura faltava um minuto e 48. 40 por aí. Vocês sentiram ali que estava feito? Não, longe disso. Muito longe. Ainda tinha um 5-4 sentimos que ainda faltavam quase 20 minutos. Sim. Nós estávamos muito cansados, eles também estavam muito cansados, já sabíamos que eles iam pôr o 5-4 e parecendo que não, é sempre uma situação de aperto. Só que foi com e não valia a hipótese de matar o jogo no 5-4, ali uma ou duas bolas em que... Sim, há uma bola que podíamos ter feito, mas isso aí, eles também tiveram uma ou duas. O 5-4 é ingrato. Eu acho que é ingrato mais para quem ataca do que para quem defenda, porque está sem guarda-redes, às vezes uma bola perdida claro. no hóquei não é muito fácil. Mas, enfim, e como é que foi viver a festa à distância, sem digamos, com 2 ou 3 adeptos que estavam, de facto, que acompanharam a equipa, mas como é que foi fazer a festa no Pico? Fazer uma festa é sempre bonita. E depois eu não sei se as pessoas de fora conseguem ter noção disso, mas nós temos um grupo que se dá mesmo muito, muito, muito bem. E então nós estávamos a festejar, não era em equipa, era em amigos. Exato. E a sensação que nós ficámos foi mesmo essa, nós estávamos a festejar em amigos. E óbvio que tem ainda mais valor e de certeza que eu e ele e os outros 8 vamos nos recordar disto até ao fim, não é das nossas carreiras, vocês mas das regressaram nossas vidas. apenas no dia a seguir para Nós viemos só no dia a sim. seguir, sim. Ainda penso que tiveram alguns adeptos que foram ao aeroporto esperar-os. Sim, as ao nossas aeroporto, famílias. sim, e mesmo aqui no pavilhão. No E aqui pavilhão também. também. Chegámos aqui, eram 2h40 da manhã E havia e tinha foguetes. jantar na Já tinha gente à vossa espera. Ok. Olhando um bocadinho para o futuro, para o futuro, não é o futuro, é para o futuro, que é a próxima temporada. Toda a gente sabe que o campeonato da primeira divisão é o melhor campeonato do mundo, não é? Como toda a gente costuma dizer, estão aqui os melhores da Europa e do mundo. É um campeonato muito competitivo, exige mais esforço, mais investimento. Vai ser uma época difícil. Vai ser uma época muito difícil. Se neste ano nós éramos um bocadinho quem atacava a presa, para o ano claramente vamos ser nós a presa, não é? E vamos ter que, se trabalharmos muito, vamos ter que trabalhar a dobrar. Temos que encarar a época já a saber dessas dificuldades e acho que nós, se tivermos um bocado de noção disso, vai acabar por nos ajudar um bocadinho. Saber das dificuldades que vamos ter vai nos obrigar a trabalhar a dobrar, mas sabemos que vai ser complicado. A experiência do ano passado
de primeira divisão pode ajudar um bocadinho, embora há muitos jogadores que, para já, foram anunciadas 2 saídas, a do Andrés Castanho e a do Afonso Sousa, mas achas que, pelo menos para aqueles jogadores, uns já passaram pela primeira divisão, vocês também já passaram, pode haver aqui uma forma diferente de abordar, até com o próprio treinador, com o André? Sim, acho que já estamos mais experientes do que o que estávamos na época do ano passado. Já temos mais alguma, como é que eu ia dizer, alguma noção do que poderá ser uma primeira divisão, mesmo em termos emocionais, de como poderemos ter que reagir, porque custa muito em termos físicos, custa muito em termos táticos, mas em termos emocionais também é uma época muito, muito desgastante e nós termos noção disso e estarmos mais preparados, acho que pode ajudar. No ano passado, se calhar, foi uma época decidida em pormenores, e este ano vamos tentar os pormenores, se calhar, claro que há sempre ali, digamos, da metade para cima são aquelas equipas mais fortes, mas depois da metade para baixo há também equipas com quem é possível, digamos, discutir a permanência na primeira divisão. Sim. Futuro, também a tua leitura daquilo que pode ser, digamos, a próxima temporada. Sim, nós temos noção que vai ser uma temporada muito difícil, porque vamos passar de um contexto completamente diferente. Nós este ano temos muitas vitórias para o ano, são poucas, e as que temos que saber saboreá-las bem, porque aparecem poucas vezes. E trabalhar sobre derrotas não é fácil, e o ano passado custou muito, mas acho que, lá está, foi como o Gabi disse, já temos essa bagagem, já estamos mais preparados, e acho que vamos saber gerir muito melhor as derrotas e, se calhar, às vezes, a má forma ou o mal-estar da equipa. Eu também estou aqui a colocar estas questões partindo do princípio que vocês poderão ficar aqui, não é? Não sei se essas coisas já estão o futuro vai para o Barcelona. Vai para o Barcelona. Eles ligaram, mas acho que vou ficar enviado. Vais ficar enviado, portanto, não vais aceitar a proposta. Não, é muito longe. A gente também pode brincar um bocadinho, naturalmente, mas era bom que assim fosse, não é? Ainda tens 24 anos, ainda podes pensar em chegar a outros patamares. Não, mas em princípio vocês vão continuar na Juventude. Sim. Ainda não foi anunciado, mas vamos os dois continuar. Grande parte do plantel grande parte do plantel penso que vai continuar. Não querendo antecipar as redes sociais, sim, mas claro, sim. as duas saídas anunciadas são as duas que eu digo isto por uma razão muito, muito simples, é porque quando esteve aqui o André Torres, nós falámos exatamente sobre aquilo que era o projeto de continuidade, e ele também, uma das coisas que disse é que sentia que esta equipa já é uma equipa que estaria mais preparada para disputar uma primeira divisão do que aquela que subiu há 2 anos, portanto, e este plantel já tinha sido constituído um bocadinho a pensar nisso, portanto há aqui, digamos, um projeto de continuidade. Sim, a continuidade é fundamental, porque nós conhecemos-nos uns aos outros e a forma como nós lidamos uns com os outros no final desta época não era a mesma que lidávamos no início da época, não é? E no próximo ano já termos esse conhecimento entre nós vai nos dar uma ajuda muito grande. De qualquer forma, acreditam vocês, e suponho que também isso é algo que toda a gente tem um bocadinho essa expectativa de que será fundamental conseguir ter aqui um upgrade em termos de 2 ou 3 reforços, jogadores mais experientes, porque a tal questão da primeira divisão exigir aqui outro tipo de esforço. Sim, acho que quem vem é sempre para acrescentar, isso já não nos compete a nós. Exato. Nós só queremos jogar. Muito rapidamente, e para concluir, até porque vocês ainda vão ter, nós estamos a gravar esta entrevista, ainda vão ter o treino de despedida, portanto ainda vai haver aqui digamos uma brincadeira de despedida, portanto, antes da época terminar, mas em termos pessoais, há pouco fiz referência aqui aos números do Gabi, 34 golos na época 23-24, ano passado 15 golos, este ano 20 golos, um defesa médio são números interessantes, e até pelo número de jogos e de minutos feitos na temporada. Foi, em termos individuais, e agora olhando mais ao aspecto individual, foi uma temporada positiva para ti? Foi uma temporada muito positiva, muito positiva. Em termos de números, se calhar a primeira época aqui em Viana que se destaca mais, porque parecia que também tudo corria bem, mas esta época trouxe-me outras coisas que
que marcam, não é? A parte do grupo que construímos, as coisas correrem da forma como correram. Claro que os números, marcar golos é sempre bom, mas a verdade é que se os 3 pontos estiverem lá, se for eu a marcar ou for o futuro, para mim dá-me exatamente a mesma coisa. Eu festejo o meu golo da mesma maneira que festejo o dele, se calhar às vezes até festejo mais o dele do que propriamente o meu. Por isso nós queremos é ganhar e queremos todos o mesmo objetivo. E em relação ao futuro também é a mesma questão, ou seja, com esta nota, porque a primeira época em Viana, 23-24, apenas 9 golos, depois 15 e agora 22, portanto tem sido uma... para o ano serão 30. Em princípio. Não. Se forem como o ano passado já é bom. Não, mas sentes que vais melhorando o teu nível, vais melhorando o teu nível? Sim, tenho completa noção que em Viana já evolui muito. E jogar uma primeira divisão também, para quem tem 24 anos, é importante para tentar, digamos, de alguma forma, tentar uma afirmação na modalidade. Quem se quer afirmar na modalidade tem que estar na primeira divisão. E olhando para esta primeira divisão, com grandes estrelas no Benfica, no Sporting, no Porto, no próprio Barcelos, e enfim, Oliveirense também, grandes investimentos, temos de ser realistas, não é a mesma coisa do que jogar na segunda divisão. Até em termos de motivação para vocês. O ano passado quem jogava contra a Juventude tinha essa motivação. Este ano é um bocadinho ao contrário, são vocês que se vão motivar. Sentes essa adrenalina, essa motivação de poder jogar com esses jogadores? Claro, esses jogos são sempre jogos que nós gostamos de jogar, não é? Se calhar contra as nossas referências, em pavilhões cheios. É por isso que nós gostamos. Até em Viana, se calhar, com mais gente a ver jogos do que este ano. Também. Os adversários são diferentes. Sim, também. sem dúvida. Também, Gabi, em termos pessoais, já jogaste contra muitos desses jogadores, mas claramente uma primeira divisão com essas estrelas todas, e nós temos grandíssimos jogadores em Portugal, sobretudo nas principais equipas, é um fator motivacional muito grande para vocês. Sem dúvida, eu costumo dizer que eu prefiro ser o mais fraco da sala para me obrigar a trabalhar e ser tão bom como eles, do que ser o melhor, e no fundo do campeonato vai acontecer um bocadinho isso. Nós vamos estar a jogar contra os melhores e isso vai obrigar a que nós tenhamos de trabalhar, se calhar a dobrar ou 3 vezes mais do que eles para conseguir acompanhar o nível deles, e isso é sempre bom para nós. Uma palavra final também, deixar-vos esse tempo... Para os adeptos, para aquilo que, digamos, tem sido o apoio que os adeptos têm dado. Há, de facto, um grande gosto pela modalidade em Viana, toda a gente sabe, e nós podermos estar aqui a falar de grandes momentos que já vivemos em Viana, e eu tive a ocasião de acompanhar alguns desses momentos, claro que em épocas diferentes e com equipas diferentes, com investimentos diferentes, mas apesar de tudo não deixa de haver esse gosto pela modalidade, e vocês sentem esse carinho. Que palavra é que gostarias de deixar aqui aos adeptos nesta despedida, digamos assim? E nestes 3 anos que nós estamos cá, estamos os dois há 3 anos, é perceptível que parece que o carinho por nós, as pessoas parece que chegam cada vez mais, e nós comentávamos muitas vezes que mesmo no ano passado em que tínhamos muitas derrotas, os adeptos não deixaram de aparecer lá, e nós saíamos e pensávamos, hoje se calhar não vai estar ninguém, que já perdemos há 2 ou 3 jogos, e saíamos para o pavilhão e estava muita gente, e este ano é a mesma coisa. Qualquer jogo que nós fizéssemos em casa tinha muita gente, e isso realmente é de louvar, e a nós é de uma gratidão muito grande, porque eles podem não pensar, mas isso ajuda-nos muito. Os adeptos, a claque, toda a envolvência que conseguem criar à nossa volta, é um carinho que se sente diferente de outros clubes. Futuro, também tu, até recordando aquela história daquela subida à rede em parede, ficaste ali um bocadinho com essa marca, não é? Junto dos adeptos. Sim. Exatamente, é um bocadinho. Eu à beira deles estou bem, sempre. És o homem dos adeptos da claque dentro do campo. Não, eu acho que todos os colegas gostam do carinho que nos tem sido dado por toda a gente, pela claque, pelo resto do público. E é isso que nós pedimos também. Agradecemos e pedimos que para a frente seja igual. Se for igual já é muito bom. Portanto, agora, hoje ainda vão ter esse treino de descompressão e depois férias, não é? Nunca são de descompressão. Não. Depois é tempo de descansar um bocadinho, não é? Sim. E a época lá para agosto, o início da nova temporada. Muito bem, Gabi e Futuro, obrigado por ter estado connosco. Foi
Foi bom contarmos aqui, ou ouvirmos aqui pela vossa voz algumas destas histórias, algumas histórias que ficam não só deste ano, mas também dos anos anteriores. Espero que tenham sucesso na próxima temporada e que a Junta de Viana consiga manter-se na primeira divisão. É aquilo que todos nós desejamos, naturalmente. Muito obrigado. Finalizamos esta emissão do Viana, Cidade do Desporto, nesta sexta-feira. Já sabe, de hoje 8 dias, 21 a 22, cá estaremos também. Pode acompanhar tudo isto nas plataformas digitais. Pode, em qualquer momento, acompanhar esta emissão. Boa noite, bom fim de semana. XFM Desporto.